As aparências enganam. Creio que esta é uma verdade que eu não preciso comprovar, pois penso que todos aqui já fizeram escolhas se guiando pelas aparências e perceberam que foram enganados. Então sabemos, as aparências enganam. Mas apesar de saber disso, e apesar de já termos comprovação disto em nossas vidas, é comum tomarmos decisões com base nas aparências. E quando isso acontece, prejuízos ocorrem. Pior, é quando as aparências são preferidas e as orientações de Deus deixadas de lado. Quando Deus claramente nos alerta, nos mostra a escolha que devemos fazer, mas nós preferimos confiar no nosso senso, no nosso raciocínio e fazemos a escolha de acordo com as aparências, deixando de lado as orientações de Deus. Nesse caso, o maior prejuízo é o juízo de Deus. Tanto o povo de Israel como o povo de Judá experimentaram isto na pele, conforme nos é contado no livro de Isaías, capítulo 8, versos 1 a 10. Faremos esta leitura e este será o texto da nossa pregação hoje pela manhã. Isaías, capítulo 8, os versos de 1 a 10. Disse também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estar se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Vamos orar. Senhor, reconhecemos a nossa incompetência, inabilidade para compreendermos, reconhecemos a nossa má vontade para obedecer e a nossa indisposição para amar a Tua palavra.
Por isso que pedimos a Tua graça, atuando em nós através do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, dispondo nossas afeições e vontades para um amor e obediência e entendimento da Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o livro de Isaías. Esse livro nos narra as profecias de Isaías, que viveu entre 740 a 680, mais ou menos, antes de Cristo. Pelo menos as profecias foram deste período. Após o seu término de ministério, ele ainda continuou vivo durante o reinado do rei Manassés, e durante esse período ele reuniu as suas profecias e compôs este livro com elas. Muito provavelmente as profecias eram registradas logo após serem proferidas. Então elas eram registradas em rolos separados, se fosse hoje, papéis separados. Na época não existia papel, era pergaminhos, era papiros ou mesmo em placas de argila. Então eram registradas, mas depois que Isaías concluiu o seu ministério, ali no final do reinado de Ezequias, ele então teve aquela parte já da sua vida, reunindo estas profecias e organizando na forma de livro. E ele deu uma sequência lógica a estes livros, trazendo um enredo. Na primeira parte, que é dos capítulos 1 a 39, ele procura mostrar que, ao invés de confiar nos recursos humanos, nas alianças políticas, nas forças do exército, o povo de Deus deveria confiar em Deus. E ele faz isso mostrando, numa seção que vai de capítulos 1 a 5, o pecado do povo e o juízo que adviria deste pecado, mas também as promessas de restauração e de salvação. O povo deveria então escolher se iria permanecer no pecado ou não. E no capítulo 6 ele mostra a saída. Através do seu próprio exemplo, ao narrar o seu exemplo, a sua chamada, ele também era pecador, no meio daquele povo pecador, ele diz, olha, Deus me purificou, Deus me perdoou e Deus pode fazer o mesmo com vocês. Mas vocês precisam dar uma resposta. Vocês precisam assumir um compromisso. Tanto Isaías compreendeu isso, como quer comunicar isso ao povo. E é por isso que depois de narrar o episódio da sua chamada, ele narra a palavra de Deus ao rei Acaz, como Deus confrontou o rei Acaz, desafiou o rei Acaz a tomar uma decisão, a ficar firme com Deus, mostrando que para ficar firme é preciso ter fé, é preciso confiar em Deus. Mas Acaz recusou, certo? Acaz, inclusive, não quis nem pedir um sinal conforme Deus havia ordenado, um sinal que moveria céus e terra. E então o próprio Deus disse, já que você não pediu, eu mesmo vou dar um sinal. Uma virgem vai conceber. Um sinal, então, que envolveria os céus e a terra, que moveria o céu e a terra. A virgem vai conceber, ela vai ficar grávida, ela vai dar à luz um filho, e o nome deste filho será Emanuel, Deus conosco. E você percebe, tudo isso que eu estou contando está narrado no capítulo 7, a partir do verso 10, e você percebe que este nome, Emanuel, que apareceu lá no capítulo 7, no verso 14, vai aparecer quantas vezes na leitura que nós fizemos hoje pela manhã. Vamos ver quem estava atento aí, certo? Quantas vezes este nome vai aparecer na leitura de Isaías 8, 1 a 10. Quem acertar vai ganhar um sorriso. Quantas vezes? Muito bem, pronto, ganhou o sorriso. 2 vezes, certo?
Então, isso mostra que há um tema. Isaías vai escrevendo de acordo com um tema, de acordo com um enredo. Então, ele está mantendo. Esse capítulo 8 ainda é dentro do contexto desta sessão do capítulo 7. Então, é como se Deus dissesse para Acaz: já que você não quis, já que você não crê, eu mesmo vou dar um sinal. E antes que essa criança venha então a discernir entre o bem e o mal, esses inimigos que você está temendo e está procurando uma outra aliança para combatê-los, eles serão destruídos. Você não fez uma escolha conforme Deus havia dito, você fez uma escolha que vai trazer destruição para vocês. O contexto histórico aqui, lembrem-se, o reino nessa época, o reino de Israel havia se dividido do reino de Judá, isso é, o reino de Israel tinha se dividido em 2 reinos, o reino do norte, chamado de Samaria, e o reino do sul, chamado de Judá. E nesse momento também a Assíria, um grande império ali perto do rio Eufrates, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, na região da Mesopotâmia, estava se reerguendo, estava novamente ganhando poder, se tornando uma potência internacional, com desejos expansionistas, com desejos dominadores, e estava ameaçando aquela região pequena de Judá, de Israel e de Arã, também chamada Síria. E Arã e Israel fizeram uma aliança. Israel, o reino do norte, ou Samaria, ao invés de buscar a ajuda de Deus, fez uma aliança com Arã para combater esse grande império da Assíria. E Judá não quis fazer esta aliança com eles. Então, Israel, o reino do norte, e o reino de Arã se juntaram, fizeram uma coligação para invadir Judá, para invadir Jerusalém, para tirar a dinastia de Acaz, a dinastia davídica, a dinastia da promessa. Deus havia dito que através de Davi viria o Messias, para tirar então Acaz do reino, tirar esse descendente de Davi do reino, colocar um outro descendente que apoiasse aquela coligação. E Deus então deu esse sinal: não vai acontecer isso. Pelo contrário, a dinastia davídica vai continuar até o dia em que uma virgem dará à luz a um filho, que será o próprio Deus se fazendo presente para trazer o reino, para restaurar todas as coisas, e esse será o Emanuel, profecia que será cumprida mais de 700 anos depois, com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, no capítulo 8, então, que nós temos, é Deus mostrando o juízo. Deus alertando, é como se ele dissesse: eu dei uma oportunidade, eu dei a chance de vocês confiarem em mim, mas vocês recusaram. Então Deus faz um alerta quanto ao juízo. Esse é o primeiro fato do juízo de Deus que eu quero destacar. Deus dá alertas, Deus avisa antes de mandar os seus juízos. E aqui ele avisa de diversas maneiras. Ele pede para Isaías pegar uma placa, a minha tradução aqui colocou ardósia, mas seria uma placa, provavelmente uma placa de argila, ou poderia ser de madeira, mas muito provavelmente de argila, de barro, que era utilizada para escrever, para registros, além dos pergaminhos e dos papiros. E ele diz: você pega um estilete bom, um estilete que é usado, não havia canetas, né? Então para você escrever numa placa de barro, você tem que ter um estilete ou de madeira, e você escreve bem visível ali, você deixa de modo bem visível para que todos possam ler. Você coloque de modo bem compreensível para que as pessoas possam ler. E você vai escrever aí, alguns têm as palavras transliteradas da língua original, outros, como na minha versão, já têm traduzida.
Mas seria isso aí: rápido, despojo, presa segura. 4 palavras, certo? Que devem trazer a ideia de que haveria uma pilhagem muito rápida, um saque muito rápido, uma ideia de um assalto que chegaria e de maneira muito rápida, muito acelerada, muito apressada, tomaria os bens, tomaria as riquezas, tomaria os despojos e de maneira rápida levaria embora. Então escreva isso, coloque aí, que vai ter uma pilhagem apressada, um saque acelerado. Vai ter então um assalto que vai tomar os bens das pessoas de modo muito rápido. E você também deve ter testemunhas para isso. E Isaías vai e pega 2 testemunhas fidedignas, honestas, confiáveis. Um é o sacerdote Urias, o outro é um homem chamado Zacarias, filho de Jeberequias. E Isaías diz: olha, venham aqui e eu vou escrever nessa placa o que o Senhor mandou. E eu vou deixar então essa placa escrita, e vocês como testemunhas de que hoje eu estou escrevendo isso. Por quê? Para que quando acontecer essa pilhagem, quando acontecer esse assalto, que tome então as riquezas das 2 terras de Arã e Israel, vocês saibam que Deus avisou, que essa placa aqui foi escrita antes. Então vocês são testemunhas de que eu, por ordem de Deus, estou fazendo uma profecia, estou fazendo uma predição, estou deixando escrita aqui, para que quando acontecer, vocês digam: realmente essa placa foi escrita antes e aconteceu exatamente como Deus falou através do profeta Isaías. Então esse foi o primeiro aviso, o primeiro sinal de Deus do seu juízo. Uma placa escrita mais de 2 anos antes de acontecer o evento, de acontecer a pilhagem, de acontecer a invasão de Arã e de Israel ao norte e o roubo e o assalto de suas riquezas. Mas além disso, Deus deu um filho como sinal. Diz então que Isaías, ele era casado e a sua esposa aparece aqui chamada de profetisa, não porque ela era esposa de um profeta, mas porque ao servir para trazer um filho como sinal de profecia, ela também estava atuando como profetisa, ela também estava profetizando. E aí o Isaías teve um relacionamento com ela, já que era casado, e ela ficou grávida. E ela deu à luz um filho. Aí Deus disse para Isaías: você vai colocar nesse filho o nome que você colocou lá na placa, certo? De uma pilhagem apressada e de um saque acelerado. Aí você imagina esse menino sendo chamado assim, né? Desde que nasceu, esse nome bem... até sugestão para aqueles que vão ter filhos. Aqui está um nome bíblico, né? As pessoas gostam de colocar nome bíblico. Está aí um nome, certo? Olha, rápida pilhagem, saque acelerado. É o que vai acontecer. Por quê? Porque Deus diz: olha, antes que esse menino saiba dizer papai e mamãe, essas terras que você está com medo, que você aí está tremendo, que o seu coração está se derretendo, que eram as terras de Israel e de Arã, ou Síria, estas terras serão pilhadas, serão assaltadas, serão tomadas, as suas riquezas serão tomadas em despojo. Então Deus está dizendo para Isaías, através de 2 sinais: a placa que ele deveria escrever, que ele já tinha escrito, colocado as testemunhas. Agora o filho que teve, né? Então, mais ou menos 9 meses depois dele ter escrito a placa, a gente imagina, pelo menos 9 meses depois, ele tem um filho, sua esposa tem um filho, ele diz: coloca esse mesmo nome que você escreveu na placa, coloca aí no teu filho, porque ele será um sinal vivo da veracidade da profecia. Porque vai ficar claro
o meu aviso. Então, quando as pessoas souberem do nascimento do teu filho e perguntarem o nome, e saber que nem tem o nome do pai, nem tem o nome de um antepassado, do avô, do bisavô, não, tem um nome completamente diferente, rápido despojo, presa segura, né? Uma pilhagem rápida, um saque acelerado, elas vão perguntar, mas por que esse nome? Porque Deus disse que antes que ele comece a falar, antes que ele comece a dizer papai e mamãe, que normalmente são as primeiras palavras que uma criança diz, antes que ele comece a falar, que ele comece a pronunciar suas primeiras palavras, esses dois reinos que vocês estão aí tremendo de medo, vai deixar de existir. Serão pilhados, serão saqueados, serão roubados, serão assaltados. Esse é um sinal, é um aviso. Aquela aliança de Arã com Efraim ou com Samaria não garantiria a segurança de Israel. Aquele reino do norte, aquele reino de Samaria, havia escolhido confiar numa coligação humana, ao invés de confiar em Deus para ter sua segurança, mas isso não daria resultado. Eles se guiaram pelas aparências, eles acharam que tendo um vizinho com o qual eu me junte, que a gente reúna os nossos exércitos e forças para combater o império da Assíria, a gente estará seguro. Mais seguro até do que confiar em Deus. E Deus está dizendo, dentro de pouco tempo, eles serão pilhados. E isso aconteceu. Em 734, mais ou menos um ano depois do nascimento do filho de Isaías, a cidade de Damasco, capital de Arã, ou da Síria, foi tomada. Isso está contado lá em 1 Reis 16:9. Ela foi tomada, ela foi invadida. Aquele reino que ameaçava Judá, diante do qual os habitantes de Jerusalém estavam tremendo de medo, foi pilhado. Então foi rápido. E o reino de Israel, cuja capital era Samaria, conforme está lá também em 1 Reis 17:3, foi invadido, não foi destruído. Mas o rei teve que fazer um acordo com a Assíria e ficar mandando riquezas. Então ele também foi pilhado, ele também foi assaltado. Ele chegou a ser invadido e, para sobreviver, teve que fazer negociação ali. Capítulo 17 de 2 Reis, verso 3. Contra ele, isso é, contra o rei do reino do norte, do reino de Samaria, que nessa época era chamado de Oséias, subiu Salmanaser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Então o que nós temos aqui? A profecia se cumprindo. Antes que aquele menino estivesse falando as primeiras palavras, Deus cumpriu a sua promessa. Ele avisou, mas o povo continuou desobediente. Deus sempre avisa os seus juízos. Começando lá de Gênesis 3, ou Gênesis 2, melhor dizendo, quando ele falou para Adão, não coma do fruto desta árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Foi dado o aviso. Ele avisou para Caim, em Gênesis capítulo 4, o pecado jaz à porta, mas você deve dominá-lo. Você não deve deixar-se dominar pelo pecado. Ele avisou os habitantes da época de Noé. Noé esteve pregando durante 120 anos, alertando. Ele avisou pessoas em Sodoma e Gomorra. E durante todo o Antigo Testamento, ele mandou seus alertas. Amós capítulo 3, verso 7. É dito que Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas. E compara então o aviso do juízo como o rugido do leão antes de pegar a presa.
O leão rugindo para ameaçar a presa, e Deus compara a sua palavra, os seus alertas de juízo a isso. Como o rugido de um leão, avisando que vai pegar a presa. E depois de Isaías, nós temos, por exemplo, Ezequiel 33, com a ilustração do sentinela, onde Deus diz: eu mando os meus profetas como sentinelas para avisarem do perigo. E Deus continua avisando. Ele ainda hoje, através da sua palavra, alerta, avisa do juízo que virá. Diz em Romanos 1 que a sua ira se manifesta contra toda impiedade e injustiça. Em vários textos, incluindo o livro de Apocalipse, os juízos de Deus são avisados, são anunciados. Deus sempre avisa antes de mandar o seu juízo. Ele avisou o povo de Israel e de Judá, através de uma placa escrita pelo profeta Isaías, através de um nome dado ao filho do profeta Isaías, que ele mandaria o seu juízo. Mas além de alertar, de avisar, Deus também, em segundo lugar, explica a razão do juízo. E aí, a partir do verso 5, Deus vai dizer por que ele vai fazer isso. E aí, Deus faz isso usando uma ilustração. Ele fala aí das águas de Siloé, das águas do rio Eufrates e assim por diante. O que era Siloé? Siloé era, na época que Isaías vivia, está escrevendo, ou na época destes acontecimentos, melhor dizendo, Siloé era um canal que conduzia as águas da fonte de Giom para dentro de Jerusalém, tanques dentro de Jerusalém. Posteriormente, inclusive no Novo Testamento, Siloé vai ser o nome do tanque, né? De uma espécie de... A gente fala tanque, mas não pense num tanque de roupa, não. Pense num tanque que vai mais ou menos daqui até a porta do templo, certo? E pegando quase que todo um lado desse aqui, ok? Que era um reservatório de água, certo? Então, você imagina uma fonte fora da cidade, que era um dos poucos recursos que Jerusalém tinha de água. Jerusalém ficava num alto, era bem guardada, difícil de ser capturada, mas ela tinha um problema, que era a água. Então, só tinha a fonte de Giom, que ficava fora da cidade. Então, diante de um cerco, como é que aquela população ia viver com água? Então, eles fizeram, nessa época, um canal, certo? Esse canal ia seguindo com uma inclinação muito baixinha, então as águas iam muito lentamente, certo? Elas eram conduzidas muito lentamente até um tanque, que em algumas versões, em alguns outros textos da Bíblia, inclusive é chamado de tanque de Siló ou açude. Então era para eles uma espécie de açude. Então essas águas iam bem lentamente, já que a inclinação era pequena, ali através do vale de Cedron. Do lado do leste desse vale tinha na parede daquele canal certas aberturas, onde a água saía para irrigação, para as pessoas poderem plantar. Então Deus usa essa ilustração daquele canal que levava a água para a cidade, mas era uma água corria tão devagar, tão lentamente, tão brandamente, que Deus ilustra como se eles olhassem para aquele canal e percebessem que aqui é um canal muito pequeno, é uma ajuda inútil, não vai nos auxiliar nessa crise. E a metáfora é clara. O canal aqui simboliza, ilustra a ação de Deus, o poder de Deus. Deus nem sempre age de maneira bombástica, de maneira impetuosa. Muitas vezes sua ação é assim, lenta, branda, calma. E as pessoas olhando para isso podem achar que isso aí não vai resolver, não. Se a gente continuar só confiando em Deus,
só esperando em Deus, eu acho que não vai dar resultado, não. A gente precisa de algo mais vistoso, algo mais poderoso, algo mais potente. Então eles desprezaram, eles rejeitaram. Eles acharam que aquilo, que as águas de Siloé, simbolizando a ajuda de Deus, não era suficiente, não iria guardá-los. E eles então preferiram as águas do rio, do grande rio, isso é, do rio Eufrates, lá da Assíria, que era o rio grande, poderoso, largo, que nas cheias as suas águas transbordavam além das margens, um rio impetuoso, né? Um rio que corria rápido, com força, e aqui simbolizando a Assíria, que ficava perto daquele rio. É como se eles dissessem, olha, só confiar em Deus não vai resolver. A gente precisa da ajuda da Assíria. A Assíria, sim, tem exércitos poderosos, tem uma grande força militar, é muito forte. Ela, sim, vai nos ajudar. E foi isso que o rei Acaz fez. Se você está lembrado, nós mencionamos isso no domingo passado e vamos repetir agora, lá no capítulo 16. Certo? Versos 5 a 9 é narrada essa coligação que atacava Judá, certo? E aí no verso 7 diz que o rei Acaz enviou mensageiros para Tiglater-Pileser, o rei da Assíria, dizendo, olha, eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. E aí Acaz tomou a prata e o ouro que estava no templo de Deus, na casa de Deus, nos tesouros de Deus e também nos seus tesouros, e mandou, é como se ele estivesse comprando a ajuda do rei da Assíria. E o rei da Síria subiu contra Damasco, tomou, e aí foi quando ele invadiu Damasco, né? Matou o rei de Damasco, que estava ameaçando o reino de Judá, e levou o povo de Damasco como cativo. Então, aparentemente, houve um alívio. As águas impetuosas do rio Eufrates, isto é, as forças do reino da Síria, vieram até Damasco. Mas sabe qual é o problema? Elas não pararam aí. Elas continuaram descendo, inundando, invadindo tudo. Deus diz, vocês recusaram a minha ajuda. Vocês recusaram a ajuda branda, calma, lenta, gratuita que eu ia dar. Aparentemente era uma ajuda pequena, porque não houve grande demonstração de poder. Vocês preferiram confiar nas forças do exército da Assíria, que estão além do rio Eufrates. Vocês preferiram acreditar no tamanho dos exércitos deles. Vocês tiraram até o ouro e a prata da minha casa e do tesouro do rei e mandaram para ele. Pois deixa eu dizer o que vai acontecer. Estas águas desses rios que socorreram vocês, indo até Damasco, vão continuar descendo, vão continuar invadindo. Estas águas fortes e impetuosas, que é o rei da Síria, com toda a sua glória, com todo o seu poder, vão encher os leitos dos rios e vão transbordar além de suas margens. E vão chegar até aqui, em Judá. E vão inundar até o pescoço. Verso 8. Vai da água até o pescoço. Vocês acharam que estavam livres, que agora os inimigos de vocês, a Síria tinha dominado. Ela dominou, mas ela não vai parar aí. Ela vai continuar. Vai ser como uma grande ave com as asas estendidas, que virão e cobrirão toda a terra de vocês. E anos depois, isso vai acontecer. Já na época do rei Ezequias. A Assíria,
que momentaneamente tinha servido de socorro, de auxílio, não se contenta em ganhar apenas a cidade de Damasco. 10 anos depois, ela vem. Primeiro ela veio, invadiu e pilhou. No mesmo tempo que ela tomou Damasco, ela veio até Samaria, invadiu e pilhou, roubou. E obrigou um tributo. Mas 10 anos depois, ela vem para destruir mesmo Samaria. Para dominar, destrói tudo. E leva esta nação, a nação de Israel, cativa para o exílio. Só fica Judá. Mas não para aí. Eles continuam descendo. E eles dominam todo o território de Judá, menos Jerusalém. Isso vai ser narrado no final dessa primeira parte, lá nos capítulos 36 a 39 de Isaías. Mas Isaías está avisando Acaz: você não quis confiar em mim. Você não aceitou a minha proposta de confiança. Você achou que a minha ajuda era muito lenta, era muito pequena, era muito fraca. Era como as águas do canal de Siloé, que desce de maneira muito lenta. Você queria algo mais vistoso, mais imediato, mais poderoso. E você escolheu a ajuda da Assíria. Pois essa mesma ajuda vai se virar contra você. Essa mesma ajuda vai invadir, estas águas invadirão o teu território. A terra do Emanuel, do Deus conosco, verso 8. Será invadida e será coberta pelos inimigos que agora você está achando que são amigos e está confiando neles. Então Deus vai trazer o juízo. Ele alertou e agora ele explica por quê. Quando nós nos deixamos levar pelos nossos olhos, pelo nosso conhecimento, pelo nosso senso, pela nossa razão, ao invés de confiar na palavra de Deus, nas ordens de Deus. Pode até ser que num primeiro momento haja alívio, que num primeiro momento as coisas deem certo, mas logo a seguir o juízo vem. Deus avisa e Deus explica a razão. O juízo de Deus se manifesta. O juízo de Deus acontece. Quantas vezes nós nos deparamos com situações de aperto, como esta que o rei Acaz estava, dessa ameaça. E ao invés de seguirmos o que Deus diz, de fazermos o que a palavra de Deus diz, nós preferimos seguir nossas próprias ideias, seguir nossos próprios conselhos, seguir nossas próprias concepções, porque nós achamos que a ajuda de Deus demora muito, que o modo de Deus agir não é suficiente, que o jeito de Deus fazer as coisas está muito lento, está muito brando. Então nós tomamos a coisa em nossas mãos e fazemos nossas escolhas contrárias à vontade de Deus. Pode ter certeza, o juízo virá. Deus vai mandar o seu juízo. Como eu disse, penso que todos nós podemos olhar para as nossas vidas, para decisões que já fizemos na vida, e analisar que no momento daquela decisão, que a gente estava até em certo aperto, em certa situação difícil, em certa necessidade, e se apresentou uma ocasião, uma oportunidade de confiar em Deus, de depositar nossa confiança em Deus, de esperar em Deus, mesmo que a situação estivesse se resolvendo lentamente, mesmo que a situação estivesse demorando resolver, mesmo que fosse como as águas de Siloé, correndo bem mansamente, mas nós queríamos uma solução mais rápida, uma solução mais acelerada, uma solução imediata. E aí ofereceu-se uma outra proposta, de seguir um outro caminho, de fazer outras escolhas, de ter outras alternativas, que não eram a obediência a Deus.
E nós optamos. Nos guiamos pelas aparências. Não, mas isso aqui vai resolver mais rápido, olha. Isso aqui, as águas correm mais rápido, não está vendo não? Corre mais rápido, é mais forte, é mais poderoso. Isso aqui sim vai resolver o nosso problema agora. Vamos fazer desse jeito. E aí faz. E aí algum tempo depois, pouco tempo depois, o desastre acontece. Aquela escolha que você fez, porque era mais rápida, porque era mais forte, porque aparentava ser mais segura, ser capaz de resolver o problema, se volta contra você. Inunda a tua vida, submerge tua vida, destrói os teus recursos e acaba com você. É isso que esse texto, de 1 a 8, está dizendo. Deus avisa o juízo. Ele nos chama para, nos momentos de aperto e de aflição, confiarmos nele, esperarmos nele, seguirmos as ordens dele, não nos deixarmos levar pelas aparências, não nos deixarmos levar pelos nossos olhos. A ajuda dele pode parecer lenta, pode parecer branda, pode parecer que ele está demorando demais a agir, mas é a ajuda segura, é a ajuda certa. Se nos deixarmos levar pelo que é visível, por aquilo que parece ser a solução imediata aos nossos olhos, mas que é contrária à palavra de Deus, num primeiro momento, a gente pode até se sentir aliviado, mas depois, aquela ajuda se vira contra nós e nos destrói. Mas além de alertar o juízo, além de explicar a razão que é a rejeição da fé em Deus, Deus também mostra que ele julga as aparências. Os versos 9 a 10 formam uma espécie de poema, com uma linguagem bem sucinta e com termos em paralelos. Ajuntem-se, povos, e serão despedaçados. Ouçam todas as terras distantes, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Planejem seus propósitos e serão frustrados. Falem uma palavra e não se firmará. Porque Deus conosco, ou porque Emanuel. Lembre-se aqui do contexto. O reino do norte, Israel, está confiando numa outra nação, Arã, ou Síria. E fez uma aliança, um acordo, juntou-se a essa nação. O reino do sul, Judá, está confiando numa outra nação, a Assíria. E fez um acordo com essa outra nação. E Deus já havia dito que não vai funcionar, não é assim que funciona. Para vocês terem segurança, vocês têm que fazer acordo comigo, Deus está dizendo. Vocês têm que respeitar a aliança que vocês têm comigo. Confiar em mim, ter fé em mim. E para provar isso, eu vou julgar estes povos. Eu vou despedaçar estas nações. Então ajuntem-se, nações. Pode se juntar. Podem fazer aliança. Mas vocês vão ser despedaçados. Vão ficar quebrados. Esta palavra tanto pode indicar um quebrado físico, como você pegar um vaso e quebrar, como um quebrado em pânico, alguém que fica em pânico e porque ficou em pânico, ficou sem ânimo. Está com o ânimo quebrado, não consegue reagir. Ou porque ficou desmoralizado. Aconteceu alguma coisa que tirou a moral. Ela caracteriza então uma situação terrível, assustadora, normalmente associada com uma guerra devastadora. Foi isso que aconteceu com os reinos de Arã e Israel. E no futuro, seria isso que aconteceria com a nação na qual Judá estava confiando, na Assíria. A própria Assíria, que viria, tomaria todos esses reinos e até Judá, um dia ela mesma seria despedaçada. Um dia
ela mesma seria destruída. Ela fez planos. Ela teve então seus projetos, mas esses projetos seriam frustrados. Ela disse palavras, ela fez acordos, ela fez promessas, mas essas não foram cumpridas. Por quê? Por causa do Emanuel, por causa do Deus conosco. A terra do Emanuel, o reino de Judá, do Deus conosco, seria opressa, seria dominada, mas depois seria liberta. Os poderes humanos que pareciam socorrer e ajudar, de fato foram fortes para oprimir, para massacrar, para destruir. Mas um dia eles também seriam destruídos. Deus permite que nações se fortaleçam, encham os olhos, se mostrem fortes, até subjuguem outras, e parece que vão durar para sempre, mas não vão. Cada um no seu tempo será despedaçado, será julgado. Esses versículos 9 e 10 mostram que esta maneira de Deus agir não foi só com Israel e Judá, mas é com todos os povos, com todas as pessoas que se voltam contra Deus. Podem reunir suas forças, podem fazer alianças, podem cingir, isto é, se armar. Cingir fala de amarrar o cinto, colocando as armas de guerra. Podem então colocar as suas armas de guerra, mas não vai adiantar nada. Vocês serão despedaçados. Podem planejar, podem fazer projetos, mas eles serão frustrados. Podem fazer promessas, podem fazer acordos, mas elas não serão cumpridas. Tanto Israel como Judá estavam confiando em nações, fazendo alianças com elas. Mas estas mesmas nações, nas quais eles estavam confiando, seriam julgadas. E apenas a presença de Deus salvaria a situação. Apenas o Emanuel, apenas o Deus conosco salvaria a situação. É uma tendência nossa confiar nos nossos olhos, confiar nas aparências. Mas vamos lembrar no que é dito no Novo Testamento: a aparência deste mundo passa. Tudo nesse mundo, por mais vistoso, por mais poderoso, por mais forte que seja, vai passar. Só a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Só o Emanuel, só o Deus conosco vai permanecer para sempre. Diante das crises da vida, dos problemas, dos apertos, daquelas situações que parecem ser sem saída, quando o medo, o pavor, o pânico ameaçam nos dominar, quando a gente parece que não tem solução, lembre-se, Deus conosco. Lembre-se do Emanuel, Deus está conosco. Não despreze esta verdade, de que Deus está conosco. O povo de Israel agiu mais ou menos assim. Deus disse: eu sou o Deus conosco, o Deus com vocês, eu estou com vocês. Israel disse: tá bom, Deus, o Senhor está conosco, mas eu vou fazer uma aliança ali, uma aliança acolá e uma aliança acolá. Mais ou menos como se você estivesse enfrentando uma situação difícil, e aí chega um amigo ou uma amiga que tem condições, e ele diz para você: não se preocupe fulano, não se preocupe fulana, eu vou resolver isso para você. E você diz: tá bom, muito obrigado. Aí você se vira e diz: ei Beltrano, tu também pode me ajudar? Ei Cicrano, tu também pode me ajudar? O que isso indica? Falta de fé, falta de confiança em Deus,
Foi o que o povo de Judá fez. Foi o que o povo de Israel fez. Deus tinha prometido. Me ajudem. Ou Deus tinha prometido, olha, eu vou ajudar vocês, desculpe. Eu vou ajudar vocês. Não se preocupem. Eu sou o Emanuel. Eu sou o Deus com vocês. Então não se preocupem. E ele será, tá bom. Mas um foi buscar a aliança com Arã e o outro a aliança com a Assíria, manifestando que não confiavam em Deus. Então Deus disse, já que vocês acharam que a minha ajuda era frágil, era sem futuro, não poderia proporcionar a segurança suficiente, e vocês foram atrás dos recursos humanos, o meu juízo virá sobre vocês, como veio, e virá sobre aquelas aparências nas quais você estava confiando. Nós temos essa tendência, como eu disse, de confiar nas aparências, de confiar naquilo que é deste mundo. Mas quando o juízo de Deus vem, destrói a nossa confiança e destrói aquilo no qual nós confiamos. Podemos ilustrar assim. Alguém que tem um bom emprego e está confiando para a sua segurança nesse bom emprego. E acha que esse bom emprego vai cuidar da pessoa. E deixou então de confiar em Deus que lhe deu aquele bom emprego. E uma maneira de Deus trazer juízo qual é? Tirando o bom emprego. Pronto, tira o bom emprego. Tira a aparência no qual a pessoa confiava. Outros talvez estão confiando num relacionamento. Tenho esse relacionamento, é algo seguro, algo tranquilo, algo que garante a minha vida, algo que me dá estabilidade emocional. E aí despreza Deus, deixa Deus de lado, deixa de confiar em Deus. Aí o que Deus pode fazer? Tira o relacionamento. Leva embora a pessoa ou acaba com o relacionamento. Deus julga também as aparências nas quais nós confiamos. Seja o que for que você tenha. Muitas vezes são os seus recursos financeiros. Você tem, pela graça de Deus, foi lhe dado ter um certo recurso financeiro. E você se sente bem tranquilo, agora nada me abala, mesmo que eu venha perder o emprego, ou aconteça uma crise, eu tenho um bom dinheiro guardado, ou eu tenho esse imóvel, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou garantido. E você confia nisso e não em Deus. E o que pode acontecer? Uma crise financeira vem e seus investimentos se tornam em nada, se tornam em água. Os imóveis deixam de valorizar, deixam de ser aquilo que você de fato esperava. Quando nós desprezamos a confiança em Deus, por julgá-la lenta demais, pequena demais, pouco demais para me ajudar, e nos viramos para os recursos deste mundo, o juízo está a caminho. O juízo está chegando. Deus avisa, Deus explica, e no final Deus julga aquilo no qual nós confiamos. Vivemos um período assim. A confiança humana na tecnologia e na ciência estava muito grande, certo? Acreditávamos que as pesquisas científicas, tecnológicas, poderiam curar praticamente qualquer doença. Chegou a uma atitude, que todos nós tínhamos de não admitirmos quase que a morte de ninguém, a não ser por uma extrema velhice. Quando levávamos pessoas, parentes nossas, aos médicos, aos tratamentos, praticamente a gente cobrava, exigia uma cura. Como é que não sabem? Como é que os exames não são capazes de detectar o que essa pessoa tem? Tal era a nossa confiança na ciência e na tecnologia. E Deus está julgando isso. Deus está mostrando que nem ciência, nem tecnologia são seguras o suficiente para depositarmos nossa vida. Não há isso. Não há finanças, não há conhecimento humano,
não há força militar, não há nada que nos deixe seguro, a não ser o Emanuel, o Deus conosco. Que no Emanuel, no Deus conosco, que veio a nós através do Senhor Jesus Cristo, nascendo de uma virgem, cumprindo a promessa, e aqui vivendo e se manifestando, seja a nossa confiança. Que possamos confiar nele para nos tirar das situações difíceis que vivemos e, acima de tudo, para nos dar a salvação. Porque quando a confiança em Deus é deixada de lado, o juízo é certo. Que Deus nos abençoe.